Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 20 de dezembro, quarta-feira, um dia especial, com um devocional especial para você hoje, com um tema importante para que você possa meditar comigo. Vamos lá ver? Vou mostrar na tela para vocês. Hoje, o tema de hoje é não fuja do processo. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre processos, né? E o que é um processo? O processo é tudo aquilo que está entre quem somos hoje e quem queremos ser, estar ou chegar lá na frente. Esse meio tempo entre o tempo que você é hoje e aonde você quer chegar, esse período do meio chama-se processo. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje com base bíblica. Afinal de contas, queridos, o próprio Jesus passou por um processo. Entenda, Jesus não nasceu já homem adulto. Jesus, ele teve que nascer de uma mulher, essa mulher teve que ficar gestando ele durante 9 meses, nasceu, ele foi criança, se tornou adolescente, se tornou adulto. E tudo isso ele teve que passar por um processo. Ele não nasceu homem, desceu na terra e foi pendurado numa cruz. Ele teve que passar por um processo. Do nascimento dele à morte dele. Entre o nascimento e a morte, tudo que aconteceu entre esses dois pontos chama-se processo. Quando você nasce, tem um ponto que você nasceu, até o ponto que você não sabe, que é da sua morte, existe um processo de vida. Quando você decide, escolhe, opina, ou opta, né, por alguma profissão, por exemplo, quero ser médico. O tempo de você entrar na faculdade, até o tempo de você estar empregado, é um processo. E dentro desse processo ocorrem muitas situações. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo mais claro. Eu trabalhei numa empresa que fazia chapas de madeira para fazer móveis. Móveis que tem na tua casa, hein? Fazia-se lá, essas chapas de madeira. Espalha-se praticamente para todo o Brasil e fora do Brasil também. E tinha um processo. Desde o corte da árvore na floresta, até o carregamento nos caminhões, até chegar na fábrica, até transformar aquela tora triturar em pequenos filetes de madeira, depois ia para uma caldeira, ali ela era fervida, ela era tratada, depois ela ia para um outro processo. Então, o que era o processo para se transformar numa chapa de madeira? É desde quando essa madeira ela era cortada na floresta em forma de tora, chegava na fábrica e passava por todo um processo industrial até o final dela, quando ela se transformava numa chapa de madeira, na espessura necessária, com a cor necessária para chegar e ser transformado no móvel e chegar na sua casa. Isso era um processo. Então, quando nós falamos sobre processo, queridos, tudo na nossa vida, nós estamos cercados, desde a nossa própria vida até o nosso redor, de situações que passam por processos. Ok? Então, o que eu tenho para passar hoje aqui é especificamente falar de Jesus. O processo que Jesus passou não foi um processo fácil. Você sabe, você conhece a história, e você sabe que o processo, até Jesus chegar onde chegou, foi um processo difícil. Mas eu quero trazer para você aqui 2 textos que nós vamos estar vendo. Vamos estar vendo aqui na tela, que eu trouxe para vocês. Vamos lá? Primeiro, os dois textos estão no livro de Lucas, capítulo 4.
O primeiro texto é Lucas capítulo 4, verso 1 e 2. Veja, o ministério de Jesus. Para que ele possa dar início ao seu ministério, Jesus fez o quê? Ele se batizou. E depois do seu batismo, ele vai passar por um processo para dar início ao seu ministério. Então, Lucas capítulo 4, verso 1 e 2 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. É um processo que ele teve que passar. De quanto tempo? 40 dias. 40 dias. O que ele fez lá? Ele simplesmente ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo, não comeu nada e no final teve fome. Foi um processo. Esse processo, para quem é cristão, sabe que o jejum, ele realmente vai preparar você para uma situação. O jejum ele tem essa finalidade de te preparar para uma situação. No caso de Jesus, estava preparando Jesus para o ministério de pregação, de cura, de libertação, que ele exerceu na terra, inclusive chegando até a morte e morte de cruz. Ok? Quem que levou Jesus ao deserto? Não foi Satanás. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Por quê? Porque era necessário Jesus passar por um processo. Agora, vamos voltar lá para a tela para a gente ver o nosso segundo texto. Lucas capítulo 4, verso 14 a 15, diz a volta de Jesus do deserto. Como que ele voltou? Ele foi levado pelo... Vamos voltar lá. Ele foi levado pelo Espírito, referente ao Espírito Santo, ao deserto. Como que ele voltou? Verso 14 e 15. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Você percebeu? Por que ele teve que passar pelo processo? Ele passou no processo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para passar por esse processo. E na volta do deserto, Jesus ele volta como? No poder do Espírito. Uma coisa é você ser conduzido pelo Espírito, outra coisa é você se mover no poder do Espírito. Quando nós olhamos no livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ver sobre o Dunamis, o poder do Espírito Santo que desceria sobre os apóstolos, sobre os seus discípulos, conhecido como batismo no Espírito Santo, onde eles teriam dons, dom de cura, dom de revelação, dom de milagres, e todos os 9 dons que a Bíblia nos lista. Ok? Então Jesus ele voltou no poder do Espírito Santo. Foi fácil para ele passar esses 40 dias? Com certeza não. Porque nesses 40 dias ele foi tentado por Satanás. Ele foi tentado por Satanás. E no final dos 40 dias, sem comer e nem beber, né? Na Bíblia, na verdade, fala sem comer, não cita sem beber, mas 40 dias sem comer num deserto, a gente imagina que algo não foi fácil para ele. E tentado ainda por Satanás, ainda piora a situação. Então vamos voltar lá. Bom, se nós vimos que Jesus passou por um processo, Jesus ele teve que passar por um processo de vida, por um processo de ministério, por um processo de morte, nós seres humanos também não somos diferentes. Não é verdade? Todos nós seres humanos, almejamos chegar a um sucesso. Nós almejamos chegar a algum lugar, atingir algum status, alcançar uma cura, um patamar,
um status dentro da empresa. Todos nós temos, né? Nós almejamos algo em nossa vida. Alcançar uma profissão, se formar numa profissão, casar, ter filhos, né? Comprar uma casa, ter um carro. E tudo isso tem um processo. Um processo, por exemplo, quero comprar uma casa, tem um processo de trabalho, de economia, de juntar dinheiro para poder comprar uma casa ou para comprar um carro. Um processo de cura, quem está passando, por exemplo, um tratamento de câncer, tem um processo de tratamento. E dentro desse processo de tratamento é fácil? Não. Quem já passou pelo tratamento de câncer sabe que no processo você tem quimioterapia, radioterapia, medicamentos, você perde todos os pelos do corpo, né? Muitas vezes tem que fazer uma cirurgia para fazer uma remoção. É processo. E nesse processo é fácil? Não. Tem fraqueza, tem dor, tem desânimo. Então, amados, entenda uma coisa. Vou colocar aqui na tela para você, para que você guarde essa frase que eu vou colocar aqui para você. Olha só. Todo processo dói. Guarda essa frase para você. Todo processo dói. E eu te provo isso na sua própria vida. Na sua própria vida. Você nasceu sem dor? Não. Você nasceu com dor. A sua mãe, para poder gerar você, doeu. Você nasceu, e quando você nasce, existe o que chama-se de dores de crescimento. Aonde aquelas dores que dá febre, dores quando nasce o dente, dores quando você desenvolve o seu corpo. Isso em toda a sua vida você vai ter dores. Dores do crescimento na adolescência, dores na fase adulta. E quando você fica idoso, você também tem dores. São processos da vida. Faz sentido, não faz? Processo funciona assim. Se você quer ir para a academia e você quer ficar com o corpo sarado, com o corpo definido, você vai na academia o primeiro dia, quando você treina, não é no primeiro dia de academia que você já fica definido e emagrece. Quem dera se fosse assim, não é verdade? Nós fôssemos um dia na academia, pronto, voltamos lá, perdemos 50 quilos, estamos lá definido. Não é assim. É um processo. E esse processo vai ser gostoso? Não, vai ser dolorido. Então eu tenho que saber. Processo dói. Quer um outro exemplo? Eu vou citar para você um processo muito conhecido. O processo do vinho. O vinho, ele é feito do quê? Da uva. Quando a uva, queridos, ela é colhida na videira, ela tem um valor. Ela tem um determinado valor. Você vai lá na feira, você compra os cachos de uvas, ela tem um valor. Mas quando essa uva ela é processada, ela pode atingir 100, 500, 1000 vezes mais o seu valor do que in natura, do que no seu formato de fruta. Sabe o que isso significa para mim e para você, queridos? Vamos parar e pensar. Jesus, quando começou seu ministério, ele era Jesus. O homem que pregava, falava bonito, fazia milagres. Mas quando ele morreu na cruz, todo o processo da vida dele deu a ele um significado diferente, um valor diferente. No entanto, que a própria Bíblia diz que o nome dele foi exaltado acima de todo outro nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Por quê? Porque ele passou por um processo de vida, processo de ministério, processo de morte, e ele foi fiel a todos os processos, e dentro desses processos, Deus o elevou a mais alto nome que existe. Isso também significa que quando você passar por um processo, quando você chegar no final, você vai ter um valor diferente.
um significado diferente. Quando você começou a fazer a faculdade de medicina, você era apenas uma pessoa. Por exemplo, Fábio. O Fábio é um estudante de medicina. Quando você se formou em medicina, você passou de ser somente o Fábio e passou a ser o doutor. Você me entende? O processo traz valor a você. Então, amados, deixa eu dizer algo para você para que a gente possa finalizar a nossa mensagem aqui. Todo processo dói, mas não fuja do processo. Por quê? Porque o processo é necessário. Você tem a opção de você desistir ou de você lutar e alcançar o lugar almejado por você. O processo, quando você vem para Cristo, existe um processo de reeducação, existe um processo de libertação, existe um processo de discipulado, existe o processo quando você tem um chamado para um pastorado. Tem um processo onde você passa por aquele processo. Tudo na vida tem processo, tudo na vida tem processo. Todo processo dói, todo processo dói. Mas não fuja do processo. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia e por esse ensinamento que nos traz esse entendimento do processo que todos nós passamos em qualquer área da vida, seja espiritual, profissional, sentimental, financeiro, tudo tem um processo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a manter o foco dentro do processo. Que o Senhor nos ajude a ser fortes, a ser determinados dentro do processo, a não fugir do processo. Porque nós sabemos, Pai, que no final nós vamos ter um valor diferente, um significado diferente dentro daquilo que nós nos propusemos. Pai, nos ajuda dentro desse dia a andarmos no processo, na Tua palavra, espiritualmente obedecendo, andando nos Teus caminhos, seguindo a Tua palavra. Guarda-nos e proteja-nos, guarde e proteja a nossa casa, a nossa família e tudo aquilo que o Senhor nos confiou, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.